Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Vitor, estudante de psicologia, e hoje vai ser aquele vídeo que, olha, vai ser gente de outra abordagem xingando a outra abordagem, vai ser gente se pegando no tapa, enfim, vai ser um vídeo polêmico, né? Mas basicamente hoje nós vamos elencar em um tier list, né, do melhor para o pior, a questão dos autores da psicologia. Lembrando que esse melhor ou pior é baseado na minha opinião. Na minha opinião. Inclusive, tem autores aqui que eu ainda nem li. Então, João Vitor, tu vai colocar se um autor é melhor ou pior e um autor que tu nem leu ainda? É verdade, isso você pode considerar, mas aqui é mais colocado com base em gosto pessoal, sabe? É o melhor para você, é o pior para você, no que você acha que neles você considera que eles são melhores ou piores. É mais em quesito de gosto pessoal. Não é colocando exatamente a teoria em contraste com a outra, não é colocando os prós e contras da teoria. Claro que isso pode ser levado em conta no seu gosto pessoal, né? Mas o foco aqui é analisar o seu gosto pessoal, no caso eu, de acordo com essa tier list, de qual você mais gosta para o que você menos gosta. Entendeu? E como vocês podem ver, eu coloquei alguns autores, não tem como colocar todos, mas já tem uma grande parcela de autores aqui da psicologia. E é importante mencionar também que não são só autores da psicologia, né? Tem muitos médicos aqui também, mas que se de alguma forma contribuiu e que a gente estuda dentro da base curricular da psicologia, eu acho importante, porque vira e mexe a gente menciona eles, né? Então vamos lá. Eu coloquei de forma aleatória os autores, a ordem deles aqui embaixo. Então vamos começar. E também os tiers que eu coloquei aqui foi perfeito, como aqueles autores mais tops de todos, no meu gosto pessoal. Os muito bons, o ok, aquele ok, tipo, passou de ano. Tá tendo um barulho aqui do lado que eu nem sei o que é, tô até com medo. Tem o indiferente, que basicamente é para colocar os autores que eu não sei opinar. A lá Glória Maria. Porque eu não estudei tanto sobre, não sei opinar mais ou menos se eu gosto ou não. Que, vamos ser sinceros, para você ler todos os autores da psicologia é muito complicado. Então a gente lê pelo menos alguma coisa aqui e ali. Alguns realmente não tem como ler durante a grade curricular, porque às vezes nem aparece. Então eu vou colocar no indiferente, caso eu não saiba opinar. Beleza? E tem o não gosto, né? Não quer dizer que o cara seja ruim, seja imprestável para dentro da psicologia, mas que do meu gosto pessoal eu não gosto tanto. É mais nesse sentido. Então vamos começar na ordem que está aqui. Já começou logo com o autor mais famoso da psicologia, já para começar daquele jeito. Então, Freud, vamos lá. Eu sou da comportamental. E para você que sabe ou não, comportamental e psicanálise tem uma certa rixa, né? É meio que uma muito contrária à outra, né? Enquanto a psicanálise vê muito processos inconscientes, a comportal vê mais processos conscientes. Então isso é tipo uma das diferenças que diferem, né? Mas tem outras várias, né? Então, mas o Freud, eu vou colocar, já estreia aqui o muito bom. Eu acho Freud muito bom. Mas, João Vitor, tu não é da comportamental? Sou sim da comportamental, mas ainda assim é importante a gente estudar autores que sejam de diferentes perspectivas também, né? De diferentes abordagens. O Freud tem até um vídeo aqui no canal que eu coloquei qual foi a importância do Freud, como é que ele revolucionou a psicologia, e é inegável que muitas das coisas que ele trouxe, a gente da psicologia, independente da abordagem, colhe frutos até hoje. Que a gente, hoje, século XXI, né, aproveita e utiliza desses benefícios do que ele trouxe, né? Como vários quesitos, foi ele que trouxe muito a questão do sigilo para dentro da clínica psicológica, e o sigilo indifere de abordagem ou não. Sigilo é como se fosse uma máxima dentro da psicologia, de que dentro daquele consultório, daquele ambiente de psicoterapia, tudo que for colocado ali pelo paciente, a gente vai guardar, não vai divulgar para nenhum meio. Então, assim, o sigilo é uma das coisas, das várias que o Freud trouxe, né? Então é muito importante ele para psicologia e eu acho da hora a teoria dele. Por mais que não seja a linha teórica que eu sigo
na psicoterapia. Então, muito bom para mim, já tá ótimo. Vamos lá, Viktor Franklin. Viktor Franklin é interessante. Onde é que eu coloco? Não é indiferente, eu gosto muito dele. É um ok, que é interessante também. E eu acho que eu vou botar ainda no muito bom. Por enquanto, o muito bom deu uma largada aqui, né? Mas para quem não sabe, eu estudei um pouco de Viktor Franklin. Ele é mais da base humanista, né? E tipo assim, eu estudei mais ele quando gravei lá pro meu podcast. Tem até um episódio sobre, eu vou até colocar aqui para vocês acessarem, que aqui é espelhado, não sei se eu tô apontando pro canto certo, mas vai estar aparecendo algum canto na tela para vocês acessarem o episódio sobre logoterapia, que é a abordagem que o Viktor Franklin criou, né? E a história dele é muito interessante, né? A história dele pessoal, sobre o quesito que ele vivenciou a questão da Segunda Guerra Mundial, estava nos campos de concentração, e também dentro da teoria de psicologia dele, ele traz muito enfoque no quesito espiritual da coisa, né? No quesito de avaliar quais são as crenças da pessoa, o que é que ela acha que é certo ou errado, coisas assim bem interiores do sujeito que dão base no que ele vai colocar como base da teoria dele, que é o sentido da vida do sujeito. Ele vai trazer muitos estudos, muita teoria com base em analisar sobre o sentido da vida. Com base nessa perspectiva, ele constrói muitas das coisas da sua teoria, e eu acho muito interessante, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente traz a questão, tem que analisar o lado biológico, psicológico e social do paciente, mas muitas vezes a gente não coloca o espiritual. O espiritual no sentido de analisar qual é o sentido que a vida tem para aquele paciente, quais são as coisas que trazem sentido para aquele paciente, coisas assim. Eu acho que só por essa perspectiva, por si só, já tem que dar um bom crédito para o Viktor Franklin. Então, muito bom, perfeito. Vamos lá, Peus. Vamos lá, o Peus. Pra ser sincero, eu vou colocar no indiferente. O indiferente é mais no sentido que eu não estudei tanto a Gestalt terapia, que é a teoria psicológica dele. Estudei alguma coisa aqui e ali nas grades obrigatórias, né, nas cadeiras obrigatórias da faculdade, e alguns conceitos são bem interessantes, como figura e fundo, né, coisas que ele bebe de outras referências para trazer para dentro da sua psicologia. Mas, sinceramente, eu não estudei muito sobre, não sei muito opinar. Então eu vou colocar no indiferente, ok? Vou deixar assim. Wundt, considerado o pai da psicologia experimental e que a gente perde bênção até hoje, né? É o nosso pai. E, sinceramente, desculpa, pai, eu vou colocar no não gosto. Por que, João Vitor, tu tá falando isso do pai da psicologia? Olha, é porque a psicologia, no início mesmo, lá em 1879, que a gente considera o marco de início da psicologia científica, né? Que foi quando foi criado o primeiro laboratório experimental, o Wundt trabalhava numa espécie de ser muito positivista, no sentido que, assim, ele queria analisar quais seriam os graus de atenção, de memória do paciente, coisas de processos psicológicos básicos e outros mais superiores, e ele queria demonstrar, ele queria ter ali observável essas questões. Então, um dos conceitos dele é o introspeccionismo, né? Que com base em testes, com base em anotações e experimentos, ele tentava analisar, por exemplo, qual foi o intervalo de tempo até o sujeito reagir a esse estímulo. Coisas bem científicas, bem positivistas, que ele queria trazer todos esses processos psicológicos de forma observável, assim, dentro de uma lógica laboratorial. O complicado disso é que a psicologia, inegavelmente, surgiu numa lógica de tentar classificar o sujeito, de rotular o sujeito. Então, muitas vezes, eles acabaram não percebendo quais seriam as implicações sociais de uma classificação que fosse colocada para um sujeito, né? Vamos pensar numa lógica da escola. Teriam aqueles abaixo da média, na média, acima da média. Sim, foi daí que também que surgiu muito daquela questão dos testes de QI, né? E que servia muito para rotular, classificar, também numa lógica de normalização, né? Classificar o que é normal, o que é anormal.
E só nessa base de rotulação, a gente vê que isso não talvez seja tão saudável assim para dentro do sujeito que recebe um rótulo, né? Por essas questões e outras, eu não gosto tanto da teoria, acho que tem algumas coisas que podem ser debatidas, então, no geral, eu coloco no não gosto. Desculpa, pai. Vamos seguindo, Rogers. Eu gosto muito de Rogers. Das teorias humanistas, né? Eu acho que o Rogers, Viktor Franklin seriam aqueles que eu acho mais interessante. Mas eu vou colocar o Rogers no ok. Eu acho o Viktor Franklin assim um pouco acima do Rogers de fato, mas o Rogers traz muitos conceitos interessantes para dentro da sua teoria. Mas é porque eu acho que a teoria rogeriana clássica, aquela onde veio ao mundo, ainda assim eu acho um pouco limitada, que não deriva para tantos lados assim. De certo modo, eu acho um pouco que falta coisas a mais para incrementar para dentro da teoria. Ah, João Vitor, mas foi colocado outras coisas, como a perspectiva da fenomenologia aliada à questão da ACP, da abordagem centrada na pessoa, que é a teoria do Rogers, né? Então, o que é que tu tá falando? O Rogers colocou, sim, outras questões, como a fenomenologia, para dentro da sua teoria. Cuidado, meu velho amigo. Isso, na verdade, são feitos por psicoterapeutas humanistas da ACP pós-Rogers. Quando Rogers faleceu, a sua teoria continuou, né, até hoje, e outros estudos foram desenvolvidos por outros psicoterapeutas da ACP. Então, eles inventaram, trazeram novas perspectivas para dentro da ACP, que são bem válidas, né, que tornam ela muito mais atual, muito mais rica. Então, isso é válido. Mas o Rogers em si poderia de vez em quando se assemelhar com questões fenomenológicas aqui e ali, mas não poderíamos dizer que a teoria dele tem desde o início a questão da fenomenologia. Não, aí seria falho, né? Isso veio como um fenômeno muito mais delimitado para as psicoterapias que surgiram pós Rogers, né? Que usaram a base da teoria do Rogers e incrementaram coisas novas com outros autores que vieram depois do Rogers. Então, é mais nesse sentido. Por isso, eu boto ele no ok. Para mim, o ok ainda é muito válido. Vamos seguindo. Melanie Klein. Olha, eu não sei nem para onde ir, mas eu vou botar ele diferente. Porque eu estudei muito pouco Melanie Klein na faculdade. Na verdade, o que eu tive de Melanie Klein na faculdade foi um seminário que era dado por um grupo de alunos e não tive nem exatamente uma aula, né? Foi mais uma apresentação dos alunos que escolheram a autora, que de fato foi muito boa a apresentação, mas ter a aula, estudar a teoria, ler o texto sobre Melanie Klein, eu não li. Eu acho que eu só sei um conceito que é aquele da casa. A única coisa que me vem à cabeça, mas se pedir para me explicar, não sei nem para onde vai, então vai nem diferente. Eu não conheço muito sobre, não sei como opinar. Próximo, Aaron Beck. Oh, meu Deus, que homem bonito, né? Olha pra ele, não dá vontade de apertar essas bochechinhas dele, ô coisa linda. Mas, de fato, a maioria das pessoas sabem, eu sou da TCC, né? Então eu tenho que colocar já estrear o perfeito. É, não tem jeito, né? Aqui é o baba-ovo falando do Aaron Beck, né? Eu acho a teoria dele, sim, muito boa. E, sim, claro, ele lançou a teoria dele lá para 60, 70, 80, questões, assim, que foram se desenvolvendo ao longo desses anos. E, ainda assim, na TCC clássica, sim, ela poderia derivar para mais lados, né? Ela poderia ser incrementada mais coisa, mas não é como se pessoas que são da TCC ou de outras ondas comportamentais que surgiram depois não incrementassem para dentro da teoria dele, né? Assim como o Rogers que a gente colocou aqui, pessoas dentro das psicoterapias comportamentais colocam novas perspectivas, novas teorias que incrementam aquele olhar de base, né? Como por exemplo aqui a da TCC, né? Da terapia cognitivo comportamental. E a teoria dele é muito interessante porque é muito inventiva, a gente tem que utilizar muito da imaginação, a gente tem vários instrumentos que a gente pode utilizar dentro do contexto da psicoterapia e que também não é fechada, a gente pode reinventar as teorias, não precisa ser a mesma teoria
Não precisa ser a mesma técnica utilizada para o mesmo paciente com a mesma patologia. Na mesma patologia, a gente pode utilizar de técnicas diferentes, porque isso deriva de paciente para paciente, tem paciente que recebe melhor uma técnica do que outra. Então, tipo assim, a gente não é nem um pouco robótico e a gente pode utilizar desse vasto arsenal de técnicas e comportamentos que a gente pode utilizar dentro da terapia de forma muito inventiva. Então, isso é muito interessante. Eu acho isso muito bacana. Então, vamos estrear o perfeito. É isso aí. Skinner. Falando de Skinner, né? Falando sobre coisas comportamentais, eu boto no perfeito ou muito bom? Nossa, eu gosto muito do Skinner. Não sei exatamente se ele fica no perfeito ou muito bom. Aí se ele fica aqui ou fica mais para cá, vou colocar no perfeito, vai. O Skinner trouxe muitas contribuições, foi ele que foi um dos grandes nomes assim da onda comportamental, né? Teve autores antes dele? Teve, né? Mas assim, muitos conceitos que ele trouxe foram assim marcos que até hoje a gente utiliza e que é muito interessante, né? A questão do comportamento operante, dos reforçadores, ele traçar isso, né, colocar isso em papel, em teoria, e deixar isso de forma acessível, é muito interessante, é muito curioso, e ele escreveu sobre muitas coisas. Recentemente eu descobri que o Skinner escreveu um livro sobre a terceira idade, né, sobre os idosos, e eu nem sabia que isso existia. Ou seja, é um autor que escreveu sobre muitas coisas, então eu acho ele incrível, assim, ele ficar no perfeito mesmo. Vamos seguindo. Winnicott. Cara, eu gosto muito do Winnicott. Talvez dos autores da psicanálise, é um dos que eu mais gosto, sinceramente. Ele fica no ok ou fica no muito bom. Eu vou colocar no muito bom atrás do Viktor Frankl, vai. Eu acho o Winnicott muito bom. A teoria dele, que surgiu no início, foi mais para trazer uma nova perspectiva para a psicanálise, sabe? Surgiu Freud, que introduziu a psicanálise, que foi muito incrível, traz várias contribuições incríveis, mas a psicanálise, no início, tinha um olhar muito mais introspeccionista, sabe? Para ver as questões mais internas do sujeito, o inconsciente, pré-consciente, consciente, sabe? E o Winnicott traz uma nova perspectiva para somar dentro da teoria psicanalista. Entenda, para somar, não para ir contra a teoria do Freud. Ele traz outras perspectivas para olhar além da questão mais interna, como a questão do ambiente. Ele vai olhar tanto as questões internas como questões do ambiente mesmo, para ver se o ambiente daquele sujeito, daquele paciente, é favorecedor. E ele traz muitas questões da psicologia da infância, né? Coisas como alguns conceitos, como a mãe suficientemente boa. Então é um autor que traz uma nova perspectiva para a psicanálise, que naquele momento específico não focava tanto em questões ambientais, que eu acho muito válido. Até hoje eu acho os escritos dele muito gostosinhos de ler e pode ser muito bom. Eu gosto disso. Vamos lá, Piaget. Piaget eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Agora só tenho que ver onde é que eu encaixo o Piaget aqui. Onde é que eu coloco o Piaget? Eu não sei exatamente. Eu vou colocar. Tá, eu acho o Piaget um pouquinho melhor que o Winnicott. Porque a teoria dele é muito interessante de ver, cara. Porque a teoria dele é muito vasta. Ele escreve sobre várias coisas, como a educação. Ele é um grande ícone da psicologia do desenvolvimento, né? Tem suas falhas aqui também, lógico, né? Mas no geral, pegando tudo, eu acho ele muito bom. Daria um vídeo para falar sobre Piaget, eu acho ele interessante. Então, quem sabe um dia, né? Mas enfim, ele é um cara que é muito badalado na psicologia do desenvolvimento, né? Principalmente em um viés mais cognitivo, né? Que ele vê mais questões do aparato psicológico, né? Aparato psíquico, e que ele traz como é que ao longo dos anos a nossa mente vai se desenvolvendo e como é que nós vamos nos comportando ao longo das fases da nossa vida, né? Na infância, na adolescência, no adulto. Então, enfim, eu acho uma teoria muito vasta, muito interessante. Alguns críticos do Piaget falam que essas categorizações, né, de coisas que cada faixa de idade pode fazer em determinado momento é um pouco limitante, né, que não valoriza vários outros aspectos, mas ainda assim, no contexto geral, eu considero ele muito bom, dado suas ressalvas, né. Vamos lá agora, Lacan.
Considerado por muitos o autor mais difícil da psicologia, eu concordo. Então, não sei onde eu vou colocar ele. Eu não tenho tanta leitura em Lacan, então estaria mais próximo do indiferente, mas o que eu li, as poucas coisas que eu li, que foi mais do Nasio, que é uma pessoa que escreve sobre Lacan, eu vou botar ele no muito bom. Eu acho ele muito bom. Li muita pouca coisa sobre ele. Não peçam para eu explicar que eu sou da comportamental, que eu explicar o auto mais difícil da psicologia, sendo da psicanálise. Meu Deus, ia ser uma tristeza. Mas aquelas questões de objetuar, de questões mais da linguística, eu acho muito interessante, mas não sei explicar muito sobre. Eu teria que me investigar mais. Eu teria que investigar mais sobre a questão do Lacan e estudar mais sua teoria. Até comprei alguns livros do Lacan, sim, para ler, mas ainda não posso opinar muito sobre. Eu acho ele muito bom, mas ainda leio muito pouco sobre. Então não sei opinar muitas coisas sobre ele. Vygotsky, assim como Piaget, né, ele é muito próximo das questões da psicologia do desenvolvimento, falou muitas coisas sobre, mas eu gosto mais do Piaget, viu? De contar, eu gosto mais de Piaget. Então, eu não sei exatamente se ele fica atrás do Piaget ou fica no ok. Sinceramente, gente, eu acho ok a teoria dele. Tem que ver a questão que ele faleceu muito cedo, né? Se não me engano, ele faleceu com 27 anos. Então, ele faleceu muito cedo e ainda assim, nesse muito cedo, escreveu muita coisa. Imagina o quanto que ele ainda ia escrever se estivesse vivo por muito mais tempo, né? Assim como o Piaget, ele escreve sobre a psicologia do desenvolvimento, escreve questões sobre as fases da vida do sujeito, mas o Piaget é uma visão mais cognitivista e o Vygotsky é uma visão mais sociocultural, mais histórica. Então são duas perspectivas que você pode ver qual você vai focar mais, qual vai ser mais atrativo para você. E o Vygotsky é bom, ele traz conceitos muito interessantes, como a zona de desenvolvimento proximal, né? Que seria o desenvolvimento real da criança, né? O conhecimento que a criança já tem naquele momento, e essa zona de desenvolvimento proximal seria onde ela poderia chegar por intermédio de algum adulto, por intermédio de uma pessoa mais experiente que pode ajudar ela a obter mais conhecimentos. Então é muito interessante, eu acho muito bacana. Mas eu gosto mais do Piaget. Então eu vou deixar muito bom Piaget e o Vygotsky no ok. E não é como se fosse ruim o ok, né? É ótimo também. Nise da Silveira, uma brasileira inaugurando aqui, e uma mulher inaugurando aqui a Tia Lixe, e eu acho a Nise muito boa. Não sei exatamente onde eu vou botar nessa ordem aqui. Vou colocar, talvez. Eu não sei onde botar. Vou colocar por aqui mesmo, tá ótimo. A Nise da Silveira é, assim, muito bom, independente de qual é a ordem que ela vai estar aqui dentro desse tópico. Mas a Nise da Silveira é muito bom porque ela trouxe um olhar diferente para as pessoas que sofrem de alguma doença mental, algum sofrimento psíquico. Ela atuava bastante em cenários de manicômios, né? Intervindo para dentro dessa lógica de um hospital que seja muito fechado, que não olhe o sujeito como sujeito e como só patologia. Ela tratava o sujeito como se fosse uma pessoa que sofria de suas condições, mas que ainda assim é uma pessoa. E que a patologia dele não deixava ele ser menos humano do que essa lógica que existia antigamente para dentro dos sujeitos que sofriam de algum adoecimento mental. Então tem até um filme muito bom, que é o da Anísio da Silveira, que é muito interessante, que dá muito margem para a gente analisar várias questões e debates sobre. Então recomendo também. Nise, muito bom. Ana Freud. Vou colocar Ana Freud no indiferente, tá? Desculpa, não li muito sobre, não sei muito o que opinar. É fato que ela sofre muito preconceito e ser conhecida só como a pessoa que era a mulher do Freud, mas ela de fato tem a sua teoria que deve ser analisada, sabe? Então ela não é só a mulher do Freud, ela sim é uma pessoa que tem sua teoria e seus escritos, né? Então tem que ser analisada também. Reis, eu nem contei, eu acho, para vocês aqui no canal, mas eu estou estudando sobre ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, a teoria que
o Steven Hayes escreveu. E, cara, muito interessante, muito bacana. É da terceira onda comportamental, né? Essas ondas comportamentais mais recentes. E eu acho que eu vou colocar o Hayes. Vou colocar no perfeito ou no muito bom? Por enquanto eu vou botar no muito bom aqui atrás do Viktor Frankl. Eu estou estudando ainda um pouco mais sobre, né? Estou um pouco no início, mas toda a perspectiva dele de analisar o contexto das coisas que acontecem na vida daquele paciente é muito interessante, né? Porque ele vai trabalhar exatamente no impacto dos fenômenos que acontecem na sua vida. Ah, tem um tipo de pensamento na minha cabeça. Beleza, esse pensamento pode ser disfuncional, pode ser funcional dentro da perspectiva da TCC, mas exatamente ele não vai analisar o conteúdo, a forma daquele pensamento, né? Se é um pensamento assim, ah, eu não sirvo para nada. Ele não vai analisar a perspectiva de ver a frase eu não sirvo para nada. Ele vai analisar o impacto que essa frase específica tem na vida do sujeito. E daí já se pode tirar outros tipos de debates que ele traz dentro da sua teoria. Então, só dessa perspectiva e análise eu acho muito interessante. Vou colocar no muito bom. E o Pavlov, para fechar, Pavlov é muito interessante também, é do comportamental, né? Vou colocar no muito bom, ok. Vou botar no muito bom. Vou botar no muito bom porque o experimento que ele fez, né, o famoso experimento de Pavlov com cachorros, traz uma das contribuições mais grandes que existem para dentro da psicologia, né, que é essa questão do condicionamento, de trazer um estímulo que antes era neutro, para trazer uma nova aprendizado para esse estímulo que ele passa a ser condicionado. É muito interessante isso. Eu posso fazer um vídeo só detalhando exatamente o que foi esse experimento e a teoria dele, porque não caberia aqui, ficaria muito enorme esse vídeo, mas basicamente ele trabalha que o estímulo que antes era neutro pode passar a ser condicionado, ou seja, pode passar a ser aprendido dentro da vida daquele sujeito. E sendo aprendido, esse estímulo que antes não era nem fede nem cheira, depois passa a passar certas eliciações. O sujeito passa a se comportar de um novo modo com base nesse estímulo que agora é aprendido. Vamos imaginar, por exemplo, uma moto. Imagina uma moto. Tem uma moto no meio da rua. O que é que ela te causa? Pode ser que ela não cause nada, né? É só um objeto, uma moto. Beleza, ela é um estímulo neutro. Mas a partir de um momento que, por exemplo, que a pessoa está andando na rua e vários assaltantes estão em cima de uma moto e vão lá assaltar essa pessoa. E isso acontece uma, duas, três, quatro, cinco vezes. A realidade do Brasil é desse jeito, né? É complicado. Então, essa moto que antes era neutra, que era só um meio de se locomover, agora ela passa a ser um condicionamento para dentro dessa moto. Ela passa a ser um estímulo que agora é condicionado, é aprendido. Pode ser que agora uma pessoa, ao ver uma moto, depois dessa série de fenômenos de assalto, de assaltantes em cima de uma moto indo abordar ela, pode ser que ela veja essa moto de uma outra forma agora, de uma forma aprendida diferente agora, que agora pode trazer comportamentos como ficar com medo, não querer sair de casa, coisas assim. Então é mais ou menos nisso que a teoria do Pavlov se baseia. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a questão do tier list. Eu vou até tirar um pouco aqui a minha vista para deixar vocês verem. Ficou desse jeito. Lembre-se, é com base mais no meu gosto pessoal. Não necessariamente eu estou comparando as teorias, vendo qual é a melhor, qual é a pior. Até porque muitos aqui eu nem li ainda exatamente tão aprofundado. Então é mais nesse sentido, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!